Olá, bom dia. Está começando Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Há poucos dias de escolher o novo presidente do país, uma pesquisa realizada em todas as capitais brasileiras apontou que a maioria da população está pessimista com as eleições. Faltando apenas 2 semanas para as eleições, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que o desapontamento é o principal sentimento do brasileiro quando se fala em política. A pesquisa foi realizada nas 27 capitais do país e revelou que mais da metade dos brasileiros está pessimista com relação às eleições presidenciais. A maioria espera grandes mudanças do novo presidente. Para os entrevistados, o combate ao desemprego, à corrupção e à criminalidade são prioridades. 53% dos entrevistados disse estar com uma percepção negativa sobre as eleições presidenciais. 34% afirma não ter boas opções de candidatos à disposição e 30% não confiam nos candidatos que disputam a eleição. Tô com medo, vou te falar. Você está otimista ou está pessimista com as nossas eleições? Frustrado. Por quê? Porque todas as promessas aí não vão levar a nada, né? Você também está pessimista? Também, também. Você tem que, como é que se diz, escolher entre o porco-espinho e o ouriço. Qual dos dois que você vai, escolher? Eu odeio a eleição. É um bando de ladrões, eu nem voto, eu justifico no dia. Para o especialista em política, a insatisfação dos eleitores está totalmente relacionada à crise econômica que o país vem enfrentando e aos efeitos da Operação Lava Jato, que condenou vários políticos. O processo de expurgo acabou trazendo complicações políticas. Essas complicações políticas acabaram trazendo também à tona os problemas econômicos. E tudo isso, esse cenário turbulento, auxilia no processo de desencantamento da população com a política. Apesar de toda essa desconfiança, o brasileiro não perde a esperança de um país melhor. De cada 10 entrevistados, 7 acreditam que o presidente eleito fará grandes mudanças em relação ao que vem sendo feito no Brasil. Segundo o especialista, diante de tanta indecisão, o que deve prevalecer na hora de escolher o candidato são os valores morais que ele defende. Esse presidente deve intervir na economia, ele deve ser alguém honesto, alguém que combate a corrupção, alguém que vai combater o desemprego, alguém que vai distribuir renda, alguém que vai valorizar o produto nacional. Essas coisas todas aparecem de uma maneira muito contundente no perfil do candidato ideal. Após o desabamento de um mezanino em uma casa de eventos em Santo André na tarde de ontem, que deixou 26 pessoas feridas, o prédio passou por perícia e segue interditado nesta segunda-feira. Segundo informações dos bombeiros, 4 crianças estariam entre os feridos. No momento da queda, era realizado um evento infantil e cerca de 320 pessoas estavam no local. Algumas vítimas foram socorridas pelo SAMU. Parte delas estava em cima do mezanino que cedeu e a outra parte estava na parte de baixo da estrutura. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado na capital paulista, mas logo o sol apareceu. Não há previsão de chuva e a máxima deve chegar aos 30 graus. Vamos conferir a previsão completa para todo o país. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão continuar influenciando o sul do Brasil. Por isso, o alerta permanece para temporais sobre o estado do Rio Grande do Sul. Já por toda essa faixa verde escuro do mapa, que vai do estado de Santa Catarina até o estado do Amapá e oeste do Maranhão, o sol aparece ao longo do dia, mas pancadas de chuva devem ocorrer a partir da tarde. O ar seco vai predominar sobre a maioria das áreas do estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, até áreas do Pará e do interior do Nordeste. Mas ventos marítimos vão trazer mais umidade e deixar o tempo mais instável sobre áreas do litoral sul da Bahia. Nessas áreas, as pancadas de chuva podem ocorrer com moderada intensidade. A chuva vai continuar fraca desde a região de Salvador até Natal, no Rio Grande do Norte. A mínima prevista em São Paulo é de 17 graus, 22 graus em Campo Grande, máxima de 35 graus em Porto Velho, 37 graus em Palmas e 29 graus em Brasília.
Um relatório divulgado pelo grupo SOS Mata Atlântica revela que o rio Tietê, que corta São Paulo, está menos poluído. De acordo com o levantamento, o trecho do rio que é considerado morto diminuiu 8 quilômetros. Educadores ambientais comemoraram o resultado, mas alertam, ainda tem muito trabalho pela frente. Ele é um dos principais cartões de apresentação para quem chega à maior cidade do país. Mas a paisagem não é nada agradável. O cheiro de esgoto, o aspecto sujo e a ausência de vida. O Tietê é o rio mais importante do estado. Só na capital paulista são 56 metros de largura e 26 quilômetros de extensão. Nesse trecho ele é considerado um rio morto por causa da poluição. Mas o relatório divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica revela que essa situação está mudando, ainda que lentamente. De acordo com o levantamento, a faixa poluída do rio diminuiu 8 quilômetros no último ano. A mancha de poluição atual é de 122 quilômetros, o que corresponde a 10% da extensão total do rio. Quando a medição começou a ser feita há 26 anos, eram 530 quilômetros de poluição. A gente sempre comemora, a gente sempre celebra quando a gente tem reduções na quantidade de poluição no rio Tietê. Então essa diminuição na mancha de poluição que nós estamos vendo agora com esses resultados fornecidos pelos nossos voluntários, ele mostra que tivemos avanço na questão do saneamento. Então quer dizer, algumas obras foram inauguradas, como o caso da própria estação de Barueri, estação de tratamento de esgoto, que mostra que menos esgoto está chegando ao rio. O rio está conseguindo respirar um pouco mais. O relatório foi feito com base em amostras coletadas em diversos trechos do Tietê e seus afluentes. Os técnicos analisam a temperatura e a qualidade da água em cada parte do rio. Esse é o teste da transparência que vai mostrar para a gente a quantidade de material em suspensão que a gente tem na água. E daí a gente compara com essa escala de cores aqui do lado, para justamente entender se tem muito material em suspensão nessa água, se ela está... quanto mais material tem em suspensão, menos oxigênio a gente tem na água. Pior é para a vida aquática. E a maior parte dos detritos que chegam a essas águas são de origem doméstica. Na Grande São Paulo, onde vivem quase 22 milhões de pessoas, 41% do esgoto jogado no Tietê não recebem nenhum tipo de tratamento. O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado avalia que o processo de limpeza do rio está acontecendo em uma velocidade satisfatória e que o governo tem investido para ampliar a coleta e o tratamento do esgoto ao longo do Tietê. Evidentemente, nós temos que continuar investindo. Uma das formas da gente conseguir fazer melhorias importantes é trazer todos os municípios da região metropolitana para os 100% do tratamento. Um bom exemplo para o Tietê é o rio Sena, o mais importante da França. Ele foi considerado um rio biologicamente morto na década de 60. Mas um grande projeto conseguiu recuperar o rio. O governo francês fez altos investimentos em estações de tratamento de água e criou rígidas leis de preservação ambiental. Para o rio brasileiro, esse ainda pode ser considerado um sonho distante. Mas tem gente que acredita nele, como seu Mário. Ele é conhecido como pescador do Tietê, por causa do projeto que realiza há 27 anos. Eu sou pescador, eu pesquei em todas as lagoas, represas, aqui de São Paulo. Aí um dia, de passar pelas pontes e ver um rio, eu falei, um dia eu vou pescar no rio da minha cidade, né? Aí eu vim para a margem do Tietê e fiz um tipo de um protesto. Pensei que ia dar certo, mas infelizmente faz 27 anos e o rio Tietê cada dia passa está mais poluído. Para muita gente, ele pode ser apenas um pescador de ilusões, mas seu Mário não desiste e com a paciência típica da pescaria, espera que um dia toda essa sujeira seja apenas águas passadas. Meus filhos, eu não sei, mas meus netos, bisnetos, pode ser, viu? Não só meu, eu queria que toda a população de São Paulo se conscientizasse que isso aqui é uma coisa linda que a natureza presenteou para nós, sabe? Eu queria que tivesse aqui, não eu só, tivesse mais pescadores, pessoas curtindo o rio, como um rio deve ser tratado na cidade. Eu fico por aqui, mais informações daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você, até mais.